Eu quero convidar a todos que abram a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Isaías 40, eu farei a leitura do verso 25 ao verso de número 31. Isaías 40, 25 a 31. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Senhor, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a sua santa e bendita palavra nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Desde que o mundo é mundo, o homem tem as suas divindades como objetivo de adoração, como objetivo de obter bênçãos, como objetivo de dizer que, de alguma forma, é um ser religioso. E o fato é que todos nós que estudamos um pouquinho a filosofia, conhecemos e sabemos que o chamado teísmo, ou ateísmo, melhor dizendo, ateísmo puro e simples, ele não existe. Porque em todo ser humano existe o senso da divindade. Em toda pessoa humana existe o senso da divindade. O ser humano é naturalmente um ser religioso. Não é possível que uma só criatura neste mundo, nestes 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, possa dizer com toda a certeza e convicção que é um ateísta puro, convicto, porque ele não crê em absolutamente nenhum tipo de divindade. Porque todo ser humano é religioso. Às vezes, o ser humano acredita no seu conhecimento e se dobra diante do seu conhecimento intelectual, e o seu conhecimento intelectual passa a ser, para si, um ídolo que ele adora. Às vezes, o ser humano acredita muito nos seus bens materiais e tem toda a segurança nos seus bens materiais. E os seus bens materiais passam, por assim dizermos, a ser o seu ídolo, a sua adoração. Às vezes o ser humano acredita tanto na família em si, fora do propósito de Deus, mas sim como o núcleo da sociedade, que a família também passa a ser o seu objeto de adoração e de devoção. O fato é que aqueles que dizem que não existe Deus, estes mesmos divinizam, de certa forma, a sua assertiva a respeito desse fato, porque eles acreditam que o conhecimento humano é, de certa forma ou uma maneira da pessoa se aperfeiçoar e ser uma pessoa melhor. O fato é que o ser humano é religioso. Ele tem o senso religioso. E aqui nós estamos diante de um texto sagrado
que traz esta palavra: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Quando o Senhor Deus, usando o profeta Isaías, que profetizou há 700 anos antes de Cristo, para que ele registrasse esta profecia e dissesse dessa maneira, fizesse esta pergunta: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? É porque o Senhor Deus, mais do que qualquer um de nós, tem a ciência absoluta de que há uma infinidade de divindades que o homem busca, de alguma forma, adorar. E nesta época havia as divindades dos outros povos, nós sabemos disso. Os povos que estavam ali próximos a Israel, os assírios tinham as suas divindades, os babilônios tinham as suas divindades, os persas tinham as suas divindades, os mesopotâmios tinham as suas divindades. Então, quando Deus fala dessa maneira, a quem eu serei comparado, é porque ele tinha ciência que havia entre o seu povo naquela época, naquele contexto, muitos deuses criados pela imaginação humana e que eram adorados. No entanto, para nós que temos a matriz judaico-cristã, para nós que cremos na Escritura Sagrada como a nossa única regra infalível de fé e prática, para os cristãos, para todos aqueles que creem na existência do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, para todos aqueles que compreendem que a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados por Deus para o seu louvor e para a sua adoração, para todos aqueles que olham para o livro sagrado como sendo, de fato, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós entendemos que o nosso Deus é incomparável. Ele não pode ser comparado a nenhum outro Deus. Ele não pode ser comparado. Aqui é uma pergunta que nós chamamos de pergunta retórica, uma pergunta que já tem a resposta. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Não existe. Não existe nenhum outro Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Deus Filho, o nosso Redentor, o Deus Espírito Santo, o nosso Consolador. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Por isso, eu quero pensar nesta noite com a amada igreja sobre este assunto, o Deus incomparável. O Deus incomparável. E aqui nesse texto nós vamos observar 3 características deste Deus que é incomparável. Inicialmente, o Deus incomparável. Esse Deus a quem servimos, a quem adoramos, esse Deus em quem cremos, esse Deus que está aqui, presente no meio do seu povo. Em primeiro lugar, esse Deus incomparável, ele é o Criador de todas as coisas. O Deus incomparável é o Criador de todas as coisas. As outras divindades dos outros povos não criaram nada. Eles não criaram absolutamente nada. Apenas o Deus revelado na Escritura Sagrada é o verdadeiro Criador de todas as coisas. E o texto assim nos ensina, no verso de número 26, levantai ao alto os olhos e vede. Deus chama o povo da época do profeta Isaías, e Deus chama a cada um de nós que estamos aqui hoje, vivendo neste dia, 4 de junho de 2023, para levantarmos os nossos olhos ao alto e vermos quem criou estas coisas. Não sei se todos já observaram, mas nós estamos na semana da lua cheia. A lua está cheia. Durante o dia mesmo, ali por 4, 5 horas da tarde, já é possível visualizarmos
a lua. E agora à noite fica mais evidente ainda a presença da lua. Nós estamos neste período da lua cheia, então nós podemos sair ali fora depois do culto, aqueles que ainda não observaram isso, e podemos olhar para o céu e nós vamos ver quem que criou a lua, senão o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E ele diz aqui na sequência: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus, Criador de todas as coisas, que chama o seu exército de estrelas, que sabe exatamente tudo a respeito da sua criação. E ontem o reverendo Jeremias Pereira falou aqui a respeito da multidão de estrelas e falou a respeito da Via Láctea, que é a menor de todas, e nós estamos neste processo aí. E para conhecermos mais e mais a respeito da criação de Deus, para sabermos mais e mais a respeito deste universo criado por Deus, hoje temos a facilidade de acessarmos lá o canal no YouTube do professor Adalto Lourenço e termos ali tantas e tantas aulas gratuitas para vermos como que ele, um grande físico de notoriedade internacional, pode trazer a ciência e a fé e mostrar que de fato Deus é o Criador de todas as coisas. E esse Deus incomparável, que é o Criador de todas as coisas, ele não é o Criador apenas dos astros do universo, mas ele é o Criador do homem, a sua imagem e a sua semelhança. E foi no último dia, no sexto dia da criação, que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem pudesse ser a coroa da criação de Deus, para que o homem pudesse governar a criação de Deus, para que o homem pudesse cuidar da criação de Deus. Mas esse Deus criador, meus irmãos, ele se revela de maneira tão esplêndida na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Redentor, que o Evangelho de João assim nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versos 12 e 13. Porque além de sermos criaturas de Deus, nós também podemos ser filhos de Deus, através de Cristo Jesus, o Filho unigênito, e através de Jesus Cristo, que também é o Criador de todas as coisas. Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 1, haja isso ou haja aquilo, nós temos ali o verbo em ação. E o próprio Evangelho de João diz que nada do que foi feito se fez sem a presença do Filho. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Em Colossenses também, nós lemos que ele é ao mesmo tempo o primogênito da criação, mas ele também é o Criador de todas as coisas. O nosso Filho, ou o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, o Deus incomparável, em primeiro lugar, é aquele que criou todas as coisas, criou esta terra na qual habitamos, criou as nossas vidas, mas ele também nos salvou, nos tornando seus filhos, na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Em segundo lugar, este Deus que é incomparável, meus irmãos, é conhecedor de todas as coisas.
O verso de número 27 nos diz: porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Naquela época, o povo vivia reclamando. Apesar dos seus pecados, apesar da sua rebeldia, o povo de Deus sempre vivia reclamando que Deus tinha se esquecido deles, que Deus tinha os abandonado, que Deus não estava ali na presença deles, cuidando deles. Inclusive, mais adiante, no capítulo de número 58, nós lemos quando Deus fala para o profeta Isaías: profetiza, clama a plenos pulmões, diga para o meu povo, o seu pecado está aí diante de cada um. E o povo, ali em Isaías capítulo 58, diz assim: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Como se Deus tivesse se esquecido do povo, como Deus não estivesse acompanhando e sabendo exatamente tudo o que estava acontecendo com o seu povo. Por isso, então, eles dizem desta maneira: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não, o nosso caminho não está encoberto ao Senhor. O nosso direito não passa despercebido ao nosso Deus, porque o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. O nosso Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Nós não conhecemos o coração do nosso próximo. Nós não sabemos o que se passa no coração do nosso próximo. Nós até temos algum tipo de informação a respeito das pessoas com as quais nós convivemos por um tempo maior, mas nós não somos capazes, de maneira alguma, de sabermos o que vai no coração. E graças a Deus por isso, né? Que nós não sabemos o que está no coração do outro e o outro também não sabe o que está no nosso coração. Senão seria uma tragédia. Mas Deus conhece profundamente o que se passa no nosso coração. E esse Deus conhecedor, o Deus Pai, Ele, então, estava atento ao que estava acontecendo. E o capítulo de número 40 que nós lemos, vai mostrar que Deus, a despeito de ter disciplinado o seu povo por causa do seu pecado, Deus também daria ao seu povo novamente a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, o seu favor. Novamente Deus seria bondoso para com o seu povo. Por isso, então, o caminho não estava encoberto. E o direito, que não é um direito conquistado por obras humanas, mas um direito que já era a esperança no Messias que viria, na graça, porque todos nós sabemos que aquela frase, Velho Testamento é lei e Novo Testamento é graça, é incorreta. Nós temos a graça e a lei no Velho Testamento, e nós temos a graça e a lei no Novo Testamento. A diferença é que no Velho Testamento a lei tinha o objetivo de apontar para o homem como sendo pecador, mostrar os seus erros, as suas falhas e a sua incapacidade de salvar a si mesmo. E a graça já vinha sendo prometida através das profecias, inclusive todos nós temos conhecimento de Gênesis 3,15, quando ali, naquele momento da queda do homem, a graça já foi oferecida, ou já foi anunciada, quando o filho, o descendente da mulher, iria ser ferido no calcanhar, porque ele morreria à morte de cruz, mas ele esmagaria a cabeça
da serpente. E no verso de número 21 de Gênesis capítulo 3, nós também já aprendemos que Deus não aceitou a justiça própria do homem, a sua roupagem de folha de figos, mas Deus matou um animal e o vestiu com as vestes de pele do animal, mostrando assim para Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é interessante nós pensarmos que, da mesma forma que Deus Pai conhece todas as coisas, Deus Filho também conhece. Numa certa ocasião, Jesus estava na casa de Simão e então entrou uma mulher pecadora e essa mulher chorou sobre os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, derramou o óleo sobre a cabeça de Jesus e estava ali fazendo aquilo que foi muito estranho, especialmente para Simão. E Simão então pensou consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E naquele momento então Jesus diz para Simão: Simão, eu tenho uma coisa a te dizer. E Simão disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários e o outro lhe devia 500 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual destes o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem mais se perdoou. E Jesus então disse para ele: julgaste bem, porque a quem mais se perdoa, mais ama. Eu entrei na sua casa e você, sendo judeu, religioso, conhecedor da lei, você não me deu ósculo, você não me deu água para lavar os pés, você não me ungiu, você não fez nada que um judeu deveria fazer para um rabino, para um mestre. Mas esta mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Jesus conhece a nossa mente, o nosso coração, a nossa intenção. E aquela mulher estava ali com o coração arrependido dos seus pecados, e ela foi perdoada dos seus pecados. Em terceiro e último lugar, esse Deus incomparável, meus irmãos, é o Deus fortalecedor. Diz-nos o verso de número 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós não entendemos a matemática de Deus. Desde Gênesis capítulo de número 2, versículo 24, a matemática de Deus é diferente da nossa. Porque lá nós lemos: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. 2 tornando 1. Agora, nós lemos aqui que Deus multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Nós não entendemos como estas coisas acontecem, mas nós sabemos que o Deus incomparável é o Deus fortalecedor. É aquele que fortalece as nossas vidas em todo o tempo. É aquele que nos dá forças quando nós pensamos que não temos mais nenhum tipo de força. É aquele que nos levanta quando nós pensamos que não há nenhuma mais possibilidade de levantarmos. É o Deus que fortalece a nossa alma. Como diz o verso de número 11 do capítulo 58, que foi o cântico que nós cantamos aqui ontem, que o Senhor nos guiará continuamente, fartará a nossa alma até em lugares áridos e fortificará os nossos ossos.
Assim nós seremos como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. E a Escritura vai também nos dizer no Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo é a verdadeira fonte de forças para a nossa vida. Porque quantas vezes ele diz: não temas, não temas, não temas. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo também nos ensina que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, fortalecendo a nossa vida, nos ajudando diante das dificuldades que nós enfrentamos. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Não importa se é jovem e está cheio de vigor, não importa se é idoso e já não tem mais o vigor, porque este vigor aqui não depende do nosso condicionamento físico. Esse vigor aqui depende da presença de Deus em nossa vida. Esse vigor aqui depende da graça, da misericórdia e do amor de Deus em nossa vida. Esse vigor aqui depende tão somente da compreensão que cada um de nós precisa ter, que o Deus incomparável, Ele é fortalecedor. Ele vai nos dar forças e nós vamos vencer e nós vamos romper, sejam quais forem as lutas, as dificuldades, sejam quais forem os problemas. Nós não somos aqueles que acreditam em muitas divindades. Nós não somos aqueles que estão por aí acreditando na nossa capacidade intelectual como sendo um Deus da nossa vida. Nós não somos aqueles que cremos que o nosso dinheiro é o nosso Deus e pode nos dar segurança. Nós não cremos em nada disso. Nós que aqui estamos reunidos nessa noite, nós cremos neste Deus que é incomparável. Esse Deus que não se pode compará-lo a nenhum tipo de divindade jamais. E esse Deus incomparável foi quem nos criou. Esse Deus incomparável é quem conhece toda a nossa vida e tudo o que se passa no nosso coração e na nossa mente. E esse Deus incomparável é o Deus que fortalece a nossa alma e que nos ajuda diante dos problemas e das dificuldades. A Ele toda honra, todo louvor e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém.